Amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Ronilson Pinheiro, estou gravando este primeiro vídeo do meu canal no YouTube, irmão Ronilson Pinheiro. Você pode pesquisar, você pode estar se inscrevendo no nosso canal, que a gente vai estar divulgando aí pelo menos toda semana ou de 15 em 15 dias, leituras bíblicas, reflexões e algumas pregações para alimentar o nosso espírito nesses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando muito da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa Bíblia Sagrada, o nosso alimento sagrado espiritual que vem do céu, o nosso maná, meus amados irmãos. Então eu preparei para hoje uma leitura do Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. A gente vai refletir um pouco sobre o versículo 12, que me chamou muita atenção, porque no versículo 12 nós vamos falar de dons espirituais, nós vamos falar do amor de Deus e da humildade. Nós vamos falar da comunhão da igreja, nós vamos falar do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja do Senhor. Então vamos ler o capítulo 12 do livro de Romanos, onde Paulo escreve da seguinte maneira: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu me aprofundei um pouco nesse assunto, sobre o culto racional, que eu achei muito interessante. Para quem não sabe, quem está nos assistindo, que ainda não soube, ainda não teve a curiosidade de pesquisar sobre o culto racional, o culto racional é quando você doa o seu espírito, doa o seu corpo inteiramente. Você vai dizer: não, neste culto eu vou me doar inteiramente para Jesus, eu sou só de Deus, ninguém vai me atrapalhar. Então esse é o meu sacrifício vivo, é quando eu dou a minha vida pelo Salvador, dou a minha vida para o Senhor, porque Ele foi quem deu a vida por nós. Então, meus amados irmãos, esse versículo Paulo escreve à igreja de Romanos, a igreja de Roma. Então ele alerta os irmãos a essa questão: oferecer sacrifício vivo. Meus irmãos, o sacrifício vivo não é você pegar um bode, um cabrito, uma galinha e sacrificar. O sacrifício é você se entregar inteiramente para Jesus, o que é muito fácil. Porém, muitas pessoas escolhem outros caminhos. A triste realidade de nossos dias atuais. Mas, meus amados irmãos, nós, pela graça do Espírito Santo que a nós foi dada pelo Jesus, quando Ele morreu naquela cruz para nos salvar, nós sabemos que todos os dias nós devemos doar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é quem pode cuidar da nossa vida, certo, meus amados irmãos? Então, nós vamos ler aqui o versículo 4, 5 e o 6. O versículo 4 diz: Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O versículo 6 diz: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que a nós é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Então, meus amados irmãos, ele nos ensina, o apóstolo Paulo nos mostra na carta escrita aos Romanos, no capítulo 12, que nós, a igreja do Senhor, a igreja lavada, a igreja remida pelo Espírito Santo de Deus, somos o corpo de Cristo. Nós somos só um corpo em Cristo Jesus. Mas como o nosso corpo físico, ele tem vários membros, cada membro com uma função diferente. Você tem os olhos para enxergar, você tem a mão, tem o braço, tem os pés, tem toda a parte do seu corpo, ela tem uma função diferente.
Então nós também, da Igreja do Senhor, nós somos um só corpo, só que nós somos membros individuais. Como assim membros individuais? Nós devemos saber que cada um de nós devemos exercer uma função na obra do Senhor. Porque quando nós exercemos a nossa função, cada um com a sua função, a obra do Senhor, ela vai para frente. Você vai ver resgate de vidas, você vai ver cura, você vai ver milagre, porque o corpo da igreja somos nós. Nós somos os membros, o corpo da igreja que vai morar no céu. Então que nós possamos buscar o nosso dom, de acordo com a medida da nossa fé, como está aqui no versículo 6. Porque no decorrer das cartas de Paulo, ele vai nos ensinar que nós devemos pedir dons espirituais. Cada um de nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos guie em um dom. Por quê? Porque cada membro precisa de uma função para que o corpo funcione perfeitamente. Nós sabemos que no meio da nossa igreja tem pessoas não comprometidas com a palavra do Senhor, mas ainda existem pessoas focadas, pessoas que ainda pregam, pessoas que ainda faz uma obra social, pessoas que ainda doam o seu corpo e o seu espírito para o Senhor Jesus. E é atrás dessas pessoas, desses membros, que nós estamos. Nós queremos fazer de toda a população, porque a vontade do Senhor é que todo homem se salvasse e nenhum se perdesse. Mas o homem tem buscado as obras do mal, e assim tem se perdido muitos, meus amados irmãos. É triste a nossa realidade. Eu também gostaria de ler o versículo 9, porque eu achei interessante, porque fala: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Meus amados irmãos, eu tenho estudado nos últimos dias sobre o amor de Deus. Na carta de Tiago, tem muito sobre o amor de Deus, e isso é muito interessante. Isso vai fazer você mudar o seu pensamento no dia a dia. Isso vai fazer você exercer o mandamento de Deus: amai ao próximo como a ti mesmo. Tem um versículo que diz que se você amar ao teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, você está cumprindo toda a lei. E se você cumprir os 9 mandamentos da lei e não amar teu próximo como a ti mesmo, tu está pecando, errando toda a lei. Então, meu amado irmão, vamos observar se nós estamos amando o nosso próximo. Eu confesso que estas leituras têm me transformado. O Novo Testamento tem me transformado. Eu passei a amar mais o próximo. Eu passei a me dedicar mais ao próximo. E aí você pode começar dentro da sua casa. Não existe uma família perfeita. Toda família tem problemas. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é o mesmo e Ele é perfeito. Há pessoas que vão dizer que nem Deus é perfeito, mas isso não é verdade. Deus é perfeito. Toda a obra de Deus foi feita com perfeição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos ler o versículo 16, que vai nos dizer o seguinte: sede unânimes entre vós, não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábio em vós mesmos. Nós temos que ser, meus amados irmãos, humildes. Às vezes nós focamos tanto em colocar nossos objetivos pessoais na frente, que nós acabamos deixando a palavra de Deus para trás. Nós acabamos deixando o nosso espírito precisando de santificação, porque nós estamos focados em outros objetivos particulares, em objetivos pessoais. Mas eu quero te dizer, a partir do momento que você colocar Deus em primeiro plano na sua vida e colocar a sua vida patrimonial separada, você vai conseguir evoluir nas duas coisas. Porque Deus, Ele é fiel e Ele é justo para cumprir a obra dele em sua vida. Então, meus amados irmãos, o versículo 21, a conclusão, o último versículo do capítulo 12 diz: não te deixes vencer do mal, mas antes vence o mal com o bem.
É importante nós observarmos que nós conseguimos vencer o mal, desde que nós pratiquemos o bem. Não se vence o mal praticando o mal. Não se combate uma guerra revidando com guerra. Revidamos com a paz. Revidamos de maneira que nós possamos agradar o nosso espírito. Revidamos de maneira que nós possamos, meus irmãos, agradar a Deus. Porque nós devemos agradar a Deus sobre todas as coisas. Então eu quero te fazer um pedido antes da conclusão. Leia a Bíblia Sagrada. Leia o Novo Testamento. Porque você vai aprender muito. E você vai transformar a sua vida. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã que estiver ouvindo esse vídeo, seja você adulto, criança, adolescente, idoso, a depressão que nós vemos nos últimos dias, muitos suicídios, um caso mais recente de um pastor, nós observamos a depressão, ela tem tirado a vida de muitas pessoas, ela tem tirado o sono de muitos jovens e adolescentes e até adultos. Porque a depressão ela não tem uma meta de idade para ela exercer. Então nós observamos que as pessoas elas podem até estar fortalecidas espiritualmente, mas em um deslize ela acaba cometendo coisas que podem lhe trazer sérios sacrifícios, que pode lhe trazer até a morte, que é um dos casos mais lamentáveis. Mas eu quero te dizer que se tu colocar o teu joelho no chão e começar a orar por ti, começar a orar pela tua família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele é fiel e ele vai resgatar a tua família, ele vai resgatar aquela pessoa que está num estado de depressão. Nós observamos através das mídias que mais de 11 milhões de brasileiros, o que vale 5% da nossa população, sofre de depressão. 5% da população brasileira sofre de depressão. E o mais triste de tudo é que 6% da população mundial sente esses problemas. E a maioria dessas pessoas, meus amados irmãos, tem muita dificuldade pelo caminho. E muitas acabam chegando ao suicídio, porque elas não aguentam mais o sofrimento. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que você consegue vencer sim qualquer mal que vier na tua vida, desde que você esteja preparado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus na tua vida. Então que você possa meditar nessa palavra, que você possa orar pela sua família, ore por você, agradeça pelo pão de cada dia, agradeça se Deus te deu, se Deus não te deu, agradeça se sobrar, agradeça se faltar. Porque quando você agradece, Deus ele se agrada do teu agradecimento. Agradece no muito, agradece no pouco, agradece na alegria, agradece na tristeza. Mas agradeça e ore. A oração pode muito em seus efeitos quando ela é feita por um justo. Seja justo, ore por ti, ore por tua família e tu e a tua casa serão salvos. Então eu quero te convidar, a partir de agora, se você gostou, pode se inscrever no nosso canal, né, irmão Runilson Pinheiro. Ativa aí o sininho para você ter notificações que nós postarmos novos vídeos. E nós vamos estar tentando, através dessa mídia social, levar a palavra de Deus até a sua casa. Então compartilha com o vizinho, compartilha que a gente vai trazer ainda temas aqui relacionados a essa questão de depressão, que nós vemos que até os antigos do Velho Testamento já cometeram suicídio, já pediram a morte para Deus por causa de problemas. Então nós sabemos que o que está acontecendo agora já acontece há muito tempo. Agora está mais evoluído, está acontecendo com mais frequência. Mas nós observamos que Deus foi, é e sempre será a única solução para o mal que pode tirar a sua vida. Não deixe que isso aconteça. Ore pela sua casa e pela sua família. E eu agradeço, em nome de Jesus, cada curtida, cada compartilhamento que você fizer. Você não está fazendo por mim, você está fazendo por alguém que está precisando na sua casa ou longe da sua casa.